Obrigado, Padre Rosimar. Obrigado, catequistas, pelo trabalho bonito que vocês realizaram para preparar mais essa turma de Crisma, que ao receber este sacramento, tornar-se-ão soldados de Cristo, nesta seara grande do mundo, que precisa tanto do bom combate dos cristãos, com firme fé, com devoção, com piedade. O mundo precisa ser fermentado com o testemunho destes bons soldados de Cristo, que são as pessoas batizadas, crismadas, que aderiram a Jesus com todo o seu coração, buscando a santidade no meio das tribulações. Hoje nós celebramos o último domingo do tempo comum. No próximo domingo celebraremos a solenidade de Cristo Rei. E daqui a 15 dias nós vamos começar aquele tempo tão bonito do Advento, em preparação ao Santo Natal de Jesus. Até o dia 17 de dezembro, o Advento vai falar-nos do fim dos tempos e da expectativa da segunda volta de que Jesus Cristo a este mundo, para concluir a sua glória na realização salvífica de todos nós. Do dia 17 até o dia 25 de dezembro, nós vamos aprofundar a nossa intimidade com o mistério da celebração do Santo Natal de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós recebemos, através dos leitores e da proclamação do Evangelho da parte do nosso pároco, mensagens bíblicas poderosas. E o centro da nossa meditação hoje deve concentrar-se nesta graça que Jesus nos promete, que é a salvação depois de passarmos pelas grandes tribulações. A cena do Evangelho ocorre no Jardim das Oliveiras, chamado de Getsêmani. É o discurso olivetano de Jesus, que acontece ali debaixo das oliveiras. Naquele tempo antigo, Jerusalém estava circunscrita dentro dos seus muros, com seus 7 portões, e ali ostentava-se a majestosa beleza do Templo de Salomão. Talvez um dos maiores templos já construído na história. Um templo que foi destruído no século VI, antes de Jesus Cristo, a mando de Nabucodonosor, tirano, ditador da Babilônia. Ocasião em que Jerusalém fora destruída, e o templo também, e as pessoas saudáveis levadas como escravos e escravas, deixando para trás, ao relento da vida, os idosos, os deficientes e as crianças. Muitas crianças foram mortas violentamente pelos soldados de Nabucodonosor, que pegava as crianças pelos pés e surrava suas cabecinhas nas pedras dos escombros. Os salmos nos contam isso, a tristeza da partida para o exílio. O templo foi reconstruído e agora, com a chegada de Jesus, nós podemos perceber que muitas vezes nosso Senhor foi ao templo de Jerusalém. O templo era muito bonito e tinha como finalidade mostrar um resumo da obra da criação.
O templo era para lembrar o cosmos, o mundo, toda a realidade grande que nós temos diante dos nossos olhos, quando em noites escuras nós contemplamos as galáxias, as estrelas, os cometas e tantas outras realidades celestes que aglomeram nessa imensidão sideral do nosso universo. O templo representava isso. A menorá, aquele grande candelabro judeu de 7 velas, recordavam os 7 planetas vistos da Terra. Representava as estrelas, os corpos celestes, a beleza do candelabro, a beleza das velas acesas no templo de Jerusalém. O véu do templo que estava atrás separava o povo do propiciatório, onde o sacerdote judaico, segundo a sua classe e por sorteio, entrava ali sozinho para oferecer os sacrifícios a Deus por si e pelo povo. E o véu do templo que a Sagrada Escritura diz era algo esplendoroso, todo ele bordado com estrelas, para recordar a beleza do universo criado por Deus. E aqui é bom fazer uma relação com a morte de Cristo, que a Sagrada Escritura, os Evangelhos, diz que na hora da morte de Jesus, o templo sofreu uma intervenção. O véu foi rasgado. Com a morte de Cristo, já não existe mais o propiciatório. Não há necessidade mais de um lugar muito separado, onde somente o sacerdote pode falar com Deus. Jesus trouxe a proximidade do Pai, a proximidade divina do humano. O véu rasgado representa, não há mais distâncias entre nós e Deus. E nosso Senhor, no Jardim das Oliveiras, com seus discípulos, contemplava o templo majestoso, onde as pessoas vinham nas festas principais oferecer os sacrifícios. E nosso Senhor realiza uma profecia da destruição do templo. Um templo onde Jesus foi apresentado por Nossa Senhora e São José, conforme o rito judaico e as instruções dos livros antigos do Pentateuco. Um templo onde Nosso Senhor um dia perdeu a paciência e expulsou de dentro dele os vendilhões, os vendedores de pombas, de bois, os cambistas, que ali ficavam fazendo do templo uma espécie de feira, vendendo os pombos para aqueles que traziam os meninos para serem apresentados. Vocês lembram que quando Nossa Senhora e São José apresenta Jesus no templo, leva duas rolas e um casal de pombos. Por isso se vendia o pombo na igreja, para este ritual. Os cambistas trocavam as moedas dos estrangeiros judeus, para que tivesse o dinheiro judaico para colocar no templo. Os vendedores de bois, de cabras, de bodes para o sacrifício, vendia para aquelas pessoas que vinham de longe e não tinha como trazer os seus animais. Os judeus que moravam mais próximos do templo, trazia juntamente com a família o animal para ser sacrificado pelos sacerdotes no matadouro do templo, em purificação dos pecados. O templo é uma beleza, grandioso, belo, representa
a obra da criação. E nosso Senhor diz: não ficará pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído. Antes disso, vocês serão levados aos tribunais. Serão levados diante dos reis, dos governadores, dos juízes. Mas não se preocupem, vocês saberão dizer aquilo que precisa. Muitos vão matá-los antes que tudo isso ocorra. E é interessante que no ano 70, ali pouco mais, quase 40 anos depois da morte de Jesus, os romanos entraram em briga com os judeus, cercaram Jerusalém, mataram cerca de 1 milhão de judeus no ano 70 e destruíram o templo. Foi uma devassidão terrível. Reinava neste tempo em Roma Nero César, o imperador covarde, inimigo dos cristãos, que colocou fogo em Roma para se inspirar a fazer uma música e uma poesia. E quando descoberta a sua façanha, que o povo invade o palácio para avançar sobre ele, ele diz: não fui eu, foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. E aí se desencadeia uma perseguição, um morticínio aos cristãos de Roma, aos apóstolos que ali estavam, uma coisa terrível. Como que a gente sabe disso? Nós sabemos disso através da história que foi muito bem editada por Flávio Josefos, um judeu que recebeu a cidadania romana, que nasceu 4 anos depois da morte de Cristo. E ele escreveu muitas coisas. Somente no relato dele é que nós temos na história profana algo sobre Jesus. E Flávio Josefos descreve tudo isso, inclusive a paixão de Cristo. Com o templo destruído, os judeus que restaram dispersos no mundo, resta a solidão em Jerusalém, um amontoado de pedras. Para quem não sabe, a cidade santa de Jerusalém, disputada pelos cristãos, pelos judeus e pelos muçulmanos, fora destruída 17 vezes e reconstruída. Mas depois do ano 70, não se reconstruiu o templo. É um mistério. E assim, os judeus não têm mais sacerdotes, porque eles não têm mais o templo. Eles têm os rabinos que cuidam das sinagogas, que são igrejas judaicas, onde se lê a palavra de Deus e se ensina a doutrina de Moisés. Como isso é importante para a nossa história. Mas o que nós podemos aprender disso? Que o mundo é muito volúvel, que a nossa vida é muito singela, que tudo nesse mundo passa e que o orgulho humano pode destruir a paz de muita gente. Olhando a destruição do templo, e nosso Senhor que diz do seu corpo também como um templo que seria destruído, nós somos chamados a contemplar o ensino do apóstolo Paulo. Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Isso é muito apropriado para a nossa crisma hoje. Quem recebe a crisma, a unção da crisma, recebe esta unção forte do Espírito Santo na sua vida, na sua alma, para ser resistente
a todas as misérias e pecados deste mundo. A perseguição à igreja nunca terminou. Nós somos constantemente perseguidos, às vezes com a espada, com as armas e muitas vezes através da pseudocultura, como nós vivemos atualmente uma grande perseguição da revolução cultural marxista, do comunismo, da nova ordem mundial, que persegue a igreja, destruindo as nossas famílias, tirando a inocência das nossas crianças, colocando a malícia no coração dos nossos jovens, descaracterizando a sociedade. Por isso que nós cristãos, a gente resiste ao paganismo. O paganismo é uma forma de vida sem Deus, de quem perdeu a presença do Espírito Santo dentro de si. E o paganismo, ele gera todas as misérias, como o feminismo, como o relativismo, comunismo, tudo isso vai sendo gerado pelo paganismo, desta vida sem Deus, que quer alcançar as famílias e destruí-las, as famílias cristãs e as famílias judaicas. Nós vivemos um tempo difícil, que precisamos zelar do nosso templo. O nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E assim, nós devemos zelar do nosso corpo de forma santa. O nosso corpo, diz o apóstolo São Paulo, não é para ser um brinquedo de pecado. O nosso corpo não é algo para o lazer. A sexualidade dos católicos, ela não é mundana e nunca pode ser, mas é uma sexualidade amorosa, aberta sempre à vida, à procriação. Por isso que o corpo da mulher santa católica deve ser bem conduzido, desde a modéstia, o zelo que a mulher cristã tem para cobrir o seu corpo, para que ele não seja objeto de cobiça, de pecado para os homens. A mulher cristã, ela não é sensual, ela é feminina, porque ela cumpre a vontade de Deus, ser mulher, mulher para gerar filhos para o céu. O mundo pagão quer ver as mulheres sensualizadas, descompostas, provocando a libido dos homens, provocando olhares libidinosos e pecaminosos. Esse não é o caminho da santidade. Também os homens devem conservar seus corpos com o respeito e com a modéstia, com a santidade. O corpo de um homem católico santo jamais vai conhecer a vasectomia, porque é um pecado. O corpo de uma mulher santa, abençoada, jamais vai conhecer a ligação de trompas, o uso de anticoncepcionais, de DIU e de todas as misérias alopáticas para evitar os filhos. A mulher católica, casada com um homem católico, sabe muito bem ter os filhos que Deus quer que tenham, sem recorrer a esses recursos pecaminosos. Quando muito, usar o método natural para esparçar o tempo dos filhos. Isso é guardar em santidade o templo de Deus. Os jovens católicos que aceitaram Jesus Cristo em suas vidas e que se tornaram templos do Espírito Santo, jamais vai emprestar seu corpo, sua vida às drogas.
à prostituição, à violência, ao roubo, ao mundanismo, porque o jovem cristão guarda a sua castidade, guarda a sua sexualidade para o casamento realizado no altar de Deus. Ah, mas hoje não é mais assim. Não, não é verdade isso. Nós não somos pagãos. Os pagãos, e a gente respeita os pagãos. Nós não vamos abrir guerra contra os pagãos. Os pagãos é que vivem assim, como se Deus não existisse. Amiga hoje, larga amanhã, arruma outra pessoa. Vai vivendo uma vida dissipada no sexo, sem interesse de viver a santidade. A castidade, ela traz um grande benefício para os adolescentes e para os jovens. Você respeitar o seu sexo, respeitar a pureza que nosso Senhor quer que nós tenhamos. O jovem cristão jamais vai abrir o seu celular ou o seu computador em algo pornográfico, porque a pornografia é um pecado gravíssimo, que entra na cabeça das pessoas e as destroem por dentro. Uma pessoa viciada em pornografia, ela se torna vazia, se torna morta por dentro, sem capacidade de amar. Os jovens que vivem a compulsão masturbatória se tornam vazios, incapazes até de passar no Enem, incapazes de crescer intelectualmente, incapazes de amar. Se você quer amar de verdade, deixe que o seu coração seja um templo do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te conduzir. E a pessoa de Deus, o católico que pratica a fé, sempre nas suas decisões, ele vai perguntar: esse meu desejo está sendo motivado por qual espírito? Pelo meu? O meu espírito nasceu pagão. Ele é marcado pela concupiscência. O meu espírito não está pronto. Por isso que nós temos a inclinação ao pecado, a inclinação às coisas sujas, às coisas imundas. Porque nós nascemos pagãos. O batismo perdoou o pecado original, mas nós ainda temos a concupiscência, que é esse vício, essa tentação que nos leva ao pecado, que nos leva ao desamor, que nos leva a roubar, que nos leva à corrupção. Então é preciso vencer isso. Se é o meu espírito que está me motivando, eu preciso ter cuidado, porque meu espírito é fraco. Ah, eu quero comprar um carro. Um cristão, um católico, nunca vai comprar um carro ou trocar de carro sem perguntar a Deus. Porque se é só do seu espírito, e há pouco tempo, uma pessoa que partilhava comigo que ia comprar um carro muito chique, e eu perguntei para ela: qual o espírito que te anima? E ela ficou branca. Não soube responder. E aí, na conversa vai, na conversa vem, aquele carro estava sendo comprado por vaidade, para competir com os parentes que tinham carros. E mais do que isso, pasmem, havia uma intenção de ter aquele carro para trair a outra pessoa no casamento, porque você poderia ir ao motel com segurança naquele carro. Veja que ali já não era o espírito que mandava, mas era o espírito pagão e o demônio junto. Porque nós devemos obedecer o Espírito Santo, não ao espírito nosso,
não o espírito das trevas. Quando eu obedeço o Espírito de Deus, tudo se torna diferente na minha vida. Eu me lembro de um homem que viu seu pai ser morto por um outro. Ele era um menino e guardou com muito ódio aquilo no coração e cultivava o desejo da vingança. Quando ficou maior, trabalhou e comprou um revólver de um vizinho. Ele me contava isso depois. Isso aconteceu antes de eu ir para o seminário. Era um amigo de escola. E ele me partilhou isso. Eu carreguei o revólver, fiz os testes de pontaria e saí para ir matar aquele homem, que tinha mudado para um lugar distante. No caminho, ele teve um momento de lucidez e perguntou a Deus: eu estou agindo certo? E o Espírito Santo deu como que um relâmpago na sua vida. E ele acordou. Não é isso que Deus quer. Se eu sofri sem meu pai, que brigou com aquele homem por causa de cachaça, e na briga foi morto por ele, eu vou matar esse homem que tem 4 filhos, que tem uma mulher que é muito santa, que tem os joelhos calejados, de tanto orar pela conversão do marido. Voltou para casa. E desmotivou seu coração para aquilo. Isso é ação de Deus. Por que que Deus agiu? Porque Ele pediu. Até aquele momento era o espírito vaidoso, orgulhoso do seu coração e o demônio que o levava para aquele pecado. Mas ele perguntou: Senhor, estou certo? Como ele era um menino bom, um rapaz bom, da igreja, o Espírito Santo o demoveu daquela ação pecaminosa e criminosa. Não se combate um crime com outro crime. E depois ele partilhava, umas outras vezes que estive com ele, esse homem já tinha morrido, e ele diz: eu consegui no acampamento de jovens, num encontro que tinha a cura interior, eu fui curado do ódio e perdoei o assassino do meu pai. Aí dá para você olhar no rosto desse homem e perceber, é um homem feliz, porque foi capaz de perdoar. Obedeceu o Espírito Santo. Quem não obedece o Espírito Santo, entra na vida pagã. E começa numa coisa pequena. Você é um caixa de uma loja, de um supermercado. E você resolve pegar uma nota de R$5 para você. Atendeu ao demônio. Atendeu ao orgulho. Na outra semana o diabo diz: não, mas pega 10. E ele pega. Na outra semana, não, pega 50. Pega 100. E de repente a pessoa já não consegue sair mais daquele pecado de roubo. E aí você pergunta a todos que roubaram: o que você fez com o dinheiro? Trouxe benefício? Nunca. O dinheiro cabritado, roubado, não serve para nada, a não ser para cravar no coração o pecado e tirar o Espírito Santo da alma da pessoa. A Sagrada Escritura, os mandamentos de Deus são claros: não roubar, não furtar. É muito triste uma pessoa que rouba. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Você aluga uma casa, quando a pessoa deixa a casa, ele rouba as lâmpadas. Tem alguns que roubam até o vaso sanitário. Mas isso aconteceu comigo. Meu pai me deu uma casa pequena. Eu achei até interessante. Meu pai, essa casa fica para você.
Aí logo apareceu o casal da igreja. Ah, a senhora aluga ela para mim? Alugo. Aluguei. 6 meses sem pagar o aluguel. Perguntei, mas você não vai pagar o aluguel? Ah, porque não tem jeito, porque papapá, papapá. Eu vou voltar para a casa da minha mãe, com minha mulher, eu vou devolver a casa. Mandou a chave. Apareceu outro para alugar. Quando eu abri a casa, não tinha lâmpada, não tinha o vaso sanitário, não tinha a pia da cozinha. Ele levou. Não pagou o aluguel, levou as coisas. Aí tive que arrumar. Aluguei para o outro, que da mesma forma se comportou, e eu peguei aquela casa e a vendi a preço de banana para não pecar com aquilo. Você lida com pessoas desonestas que estão dentro da igreja, comendo a hóstia dentro da igreja. Porque quem é ladrão não comunga, ele come a hóstia. Quem está no pecado grave não comunga, ele come a hóstia. Ultimamente eu tenho rezado pela conversão dos corruptos do Brasil. Nós temos muita gente, vereadores, secretários, prefeitos, prefeitas, deputados, senadores, governadores, sem dizer o resto, que vão para o inferno porque roubaram. Porque tirou o Espírito Santo de dentro do coração. Eu fico muito triste porque o nosso povo, às vezes, apoia esses ladrões. Ah, ele roubou, mas fez. Eu não aguento ouvir isso. Ouvi tantas vezes esses dias isso. Roubou, mas fez. Fez o quê? E agora a gente começa a ficar assustado. Porque você liga a televisão, eu não vejo televisão, mas a gente vê às vezes nas redes sociais, as reportagens, e você vê rostos corruptos, aqueles rostos tatu, que estavam dentro dos buracos, escondidos, mas agora coloca a cabeça para o lado de fora como se fosse anjos. É um que foi pego com não sei quanto de dinheiro, de dólar na cueca, o outro que foi pego com não sei quanto de dinheiro escondido em apartamento, o outro que ficou não sei quanto tempo preso, o outro que está condenado por não sei quantos processos, tudo aparecendo para servir o povo. Nós vamos acabar com a fome, nós vamos fazer tudo isso. Que jeito? Como que o hospedeiro dos carrapatos vai viver com tanto carrapato arrancando o sangue dele? O hospedeiro morre. Então o corrupto, ele perde a graça do Espírito Santo, ele perde o senso, só pensa em dinheiro. Eu lembro quando devolveu 350 milhões de reais que tinha roubado, devolveu na Lava Jato. Tem muita gente que fala que o Lava Jato não existiu. E eu ouvi uma entrevista dele, foi preso. Ele disse, eu já não aguentava mais, porque só me servia desviar dinheiro. E eu já não sabia onde colocar esse tanto de dinheiro. Para mim foi um alívio. Verdade. Quando ele devolveu aquilo que não era dele, ele sentiu um alívio. Por que que muitos traficantes, bandidos, assaltantes, ladrões, corruptos, não se confessam na igreja e não se tornam católicos praticantes? Vocês sabem por quê? Por que que eles levantam a mão numa seita protestante e dizem, eu entreguei para Jesus, eu agora posso ser até pastor? Porque na igreja católica, quem faz esses pecados e vem ao padre para confessar, ele só pode ser perdoado se ele devolver o que roubou. Ah, eu matei. Você já pagou na justiça? Não.
Ninguém sabe que foi eu que matei. Pois é, mas você tem que se entregar à justiça, senão você não é perdoado. Você tem que pagar pelo seu pecado. Por isso é difícil ser católico. Eu não me lembro de ter atendido ninguém corrupto até hoje. Não confessa. Corrupto não confessa. Ele muda de religião porque lá não precisa de confessar. Lá não precisa devolver. Quem não tem o Espírito Santo não é capaz de se converter. Ah, mas fulano que faz essas coisas está sempre na igreja, comunga, não confessa. Está comungando a sua própria desgraça, como Judas. Por isso eu quero dizer para vocês que estão aqui, nós precisamos ser católicos verdadeiros. Católico verdadeiro não trai a esposa. Católica verdadeira não trai o marido, não faz aborto, não rouba. Você que é empresário, dê aos seus funcionários o salário justo. Você que é funcionário, não roube do seu patrão. Seja contente com aquilo que você tem, porque mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Católico que quer ir para o céu, foge dessas coisas. Foge das drogas, foge da pornografia, foge da mentira, da falsidade e do orgulho. O que deve marcar a nossa vida de católicos como templos do Espírito Santo? Uma vida de santidade e de humildade. Porque a humildade, meus irmãos, cabe em todo lugar. O orgulho não. A pessoa orgulhosa, ela só pensa em si. Ela não quer obedecer. Ela não aceita as orientações da igreja. Ontem mesmo uma pessoa foi atrás de mim para reclamar do padre, porque o padre não quis batizar o neto dela, porque os padrinhos, nenhum dos dois eram crismados, ele maçom, pisa na igreja na sexta-feira santa, ou na festa do divino. E o padre disse, não pode. Foi lá brigar comigo, chegou lá igual uma galinha choca, padre, ciscando, a avó, ciscando, porque eu sou da igreja, e eu exijo respeito para com meu neto. Eu não briguei com ela, expliquei, peguei o direito canônico, mostrei para ela que o padre está certo, e falei para ela, a senhora vai no Santíssimo rezar, e perguntar para Deus, o que Deus quer da senhora. Então a pessoa é ignorante, que acha que a sua vontade deve ser obedecida por todo mundo. E aí tinha uma outra irmã de igreja que estava passando e vendo a quizumba que ela aprontava comigo, depois veio me falar, Dom Adair, essa pessoa lá na nossa pastoral é um desastre. Muitas pessoas vão embora da pastoral por causa dela. Porque é uma pessoa pagã, está dentro da igreja, mas é pagã. Serve ao orgulho, não à humildade. E o orgulho é isso mesmo, ele vai afundando a pessoa, porque o inferno é para baixo. E o lugar do orgulhoso é o inferno. Um padre pode ir para o inferno? Pode. Um bispo pode? Pode. Se ele é orgulhoso, pode ir. Não é à toa que Santa Catarina de Sena viu no inferno 6 papas, mais de 300 bispos e 1000 e tantos padres. E viu crianças no inferno. Viu pais e mães, viu jovens. Que lá é o lugar do orgulhoso, do mentiroso,
do arrogante, da pessoa que não aceita ser conduzida pelo Espírito Santo. É lá o lugar. Por isso o inferno é embaixo e o céu em cima. A escada para descer ao inferno é larga. Motéis, jogos, maconha, prostituição, pornografia, mentira, roubos, tudo na estrada do inferno é larga. Os conchavos. A gente fica assustado com os conchavos. Que precisa criar mais tantos ministérios para poder atender os conchavos. São os carrapatos que vão ajuntando no hospedeiro. Vai sugar o sangue do hospedeiro até o hospedeiro morrer. Esses estão no caminho largo. Mas o caminho do céu é o caminho estreito. Cruz nos ombros, pedras, ventos, tempestades, caminho estreito. Mas quando você chega lá em cima é o céu, é a graça, é a glória. Esse é o caminho do humilde. Só é humilde quem carrega a cruz com paciência. Na vida, na dor e na morte. Ontem eu atendi uma mulher que me dizia: o que eu faço com a minha mãe? Que nós somos 3 filhas. Nós não damos conta dela. Tem uma doença de depressão e de rancor. Ela vai para a casa de uma filha, fica um tempo ali, 1 mês, 20 dias, a filha tem que mandar embora, que senão o casamento dela acaba. Que ela começa a implicar com todo mundo, com os netos, com o marido dela, com o genro. Vai para a casa da outra, a mesma coisa. Foi porque essa mulher, ela vive segundo a carne, ela é pagã. Ela não tem humildade. E termino com um caso de humildade de um homem que casou novo, 18 anos, a noiva com 17, teve 6 filhos, 4 mulheres e 2 homens. Com menos de 30 anos, ele teve 2 gêmeas, a esposa dele morreu. Deu um problema de coração e morreu. Ele era um homem da igreja. Aí a família, os irmãos, queriam que ele repartisse os filhos. Ele falou: não, eu vou fazer tudo para eles que minha mulher fazia. Esse homem, um guerreiro, que eu atendi ele com 86 anos. Ele tinha uma irmã solteira que ele buscou para ajudar a cuidar dos filhos. Ensinou para ela como cuidar daquelas crianças. Criou aqueles filhos com tanto amor, na roça, em casa, trabalhando, na pobreza, mas criou os filhos. E depois de velho, os filhos todos casados e arrumados, havia uma briga entre os filhos, não por causa da ruindade do pai, mas para acolher o pai. Todos eles tinham um quarto próprio para o pai, que ficava 3 meses com cada um dos filhos. Os filhos não aceitavam, porque amava aquele pai tanto, porque ele que dava banho nas criancinhas pequenas, ele que curava, que tirava o bicho de pé dos meninos, que cortava o cabelo dos meninos, que arrumava, que zelava, que levantava de noite para cobrir os meninos. Um amor, um pai amoroso, trabalhador, das mãos que parecia a cacunda de um jacaré. Tanto calo do trabalho. Zelou. Eu não sei se já deva ter morrido, mas os filhos amavam aquele pai. Os genros e as noras também. Porque foi um homem que soube carregar a cruz com humildade. E quem é humilde, ama. Hoje é o dia do pobre, estabelecido pelo Papa Francisco. O pobre deve ser visto por nós como o rosto de Cristo. Quem é humilde faz alguma coisa para ajudar os que sofrem. E às vezes o pobre, que não é só aquele que não tem o que comer, é aquela pessoa que está esquecida, que está jogada, que não tem ninguém que cuida.
que não tem ninguém que visita. Que nós aprendamos isso, que São José Operário interceda por nós com a Virgem Maria, para que tudo isso nós possamos viver com grande amor no coração. Assim seja. Amém.